Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui hoje novamente para mais um programa Impacto e Propósito. E hoje nós temos um tema que eu acredito que vai agradar muitas pessoas, vai surpreender muitas pessoas, porque nós vamos fazer uma conexão aqui um tanto inusitada. Nós vamos unir turismo, ações humanitárias, voluntariado, responsabilidade social, propósito, tudo isso num panelão só, e vamos ver o que vai dar. E para isso eu tenho aqui convidadas que são especialistas aqui nessas áreas e são mulheres super poderosas, né? E eu tenho um prazer muito grande hoje de receber aqui então a Cássia Almeida. A Cássia é especialista em direitos humanos e superintendente da FACOP e muito mais. Ela já fala com vocês aí, né, Cássia, tudo isso que é essa mulher, né? A professora Graziele Macop também hoje está aqui conosco, a coordenadora do curso de Gestão em Turismo do Centro Universitário Internacional Uninter, que é nota 5, né? Acabou de receber nota 5, parabéns, não é pouca coisa, muito bom, né? Sejam muito bem-vindas. Vamos começar então com a nossa convidada, né, prof, a Cássia. Cássia, fala um pouquinho sobre você para nós, o que você faz, sobre a sua trajetória profissional. A FACOP, como é a sua atuação ali? Conta para nós, Cássia. Então, vamos lá. Eu sou de Minas, estou aqui em Curitiba há 10 anos e meio, vim para trabalhar na FACOP, que é uma fundação privada sem fins lucrativos, que trabalha a educação, a empregabilidade, saúde e segurança do setor do asseio e conservação. Então, nós atendemos prioritariamente a base operacional desse setor, com uma capacitação de qualidade e valorizando-os enquanto pessoas profissionais e, consequência, o setor. Né? Então, são pessoas que estão mais bem preparadas para efetuar a limpeza adequadamente, o serviço de cooperagem, recepção, a portaria e inúmeros outros. É um setor extremamente importante. E ali tem muito também, você falou, de responsabilidade social, né? Que é o objetivo da fundação. Ela foi criada com esse aspecto. E agora nós estamos numa fase muito interessante, que é de expansão. Então, atendendo não só o Paraná, mas oportunizando a outros estados, outras localidades também terem essa qualidade da FACOP e até em outros países. Nós temos o ensino à distância, que está em português, inglês, espanhol, enfim. Então, é algo muito amplo, porque esse setor e essas pessoas, esses profissionais têm no mundo inteiro. E a limpeza, que é a base desse setor, também é de extrema importância, né, Grazi? A gente com viu certeza, aí agora. Limpeza, conservação, né? São pessoas que ficam... também. Claro, sem dúvida. E vocês fazem um trabalho de educação, uma de capacitação formação profissional, sabe? E é um estudo amplo. Então, para se formar como um profissional de limpeza, são 160 horas. E, ao final, nós temos uma formatura com tudo que um formando tem direito, porque é uma formatura. E é muito legal que eu já presenciei alguns desses momentos de formatura e já conheci algumas pessoas que se formaram na FACOP. É muito bonito ver muitas vezes que são, muitas vezes é o primeiro diploma da família, de gerações, né? É a primeira pessoa que veste uma beca, né? E que participa de uma cerimônia de formatura. E ver as famílias ali, o quanto eles se orgulham desse formando. A gente vive muito isso na Uninter também, né, prof? Também temos aqui alunos e vários alunos que são os primeiros de gerações da sua família a receberem um diploma, no caso aqui de educação superior, no caso da FACOP, um diploma de qualificação, que eu entendo que é igualmente importante dentro de cada contexto, né? E a professora Graziele, então, é coordenadora do curso de turismo, gestão em turismo. Isso Olha mesmo. só que legal. E nota 5, professora, é isso mesmo? Parabéns. Como é que é essa história, nota 5 desse curso? Parabéns. Muito obrigada, Rose. Uma alegria estar aqui, né, com vocês, conhecê-las e uma oportunidade única para a gente falar de turismo. Sempre eu fico muito feliz, né, de trocar e de conhecer pessoas e assim, com uma história, uma trajetória inspiradora. Então, muito obrigada pelo convite, né, é uma alegria estar aqui no programa de vocês. O curso de gestão de turismo é um curso que está alocado dentro da Uninter,
na área de gestão e negócios, né? Nós trabalhamos lá com alguns princípios de formação, é um curso que tem uma matriz de formação de 2 anos, né? E a gente trabalha muito fortemente os princípios de sustentabilidade, também transversalmente de responsabilidade social, de desenvolvimento local, né? Então, uma das prioridades de formação é o loco regional, empoderar as pessoas por base do turismo a criar serviços e a trabalhar, a instrumentalizar as ferramentas do turismo para modificar a realidade local. Então a gente trabalha sempre com esse eixo de que o turismo ele não precisa ser importado ou construído do ponto de vista das grandes empresas, das grandes redes de turismo. Não, nós podemos trabalhar o turismo com a realidade que temos, da maneira que temos, com os atrativos que temos, né? Então a gente trabalha isso muito forte no nosso curso e, claro, ele está dentro da área de negócios porque ele é um braço, né, econômico muito importante, uma via de desenvolvimento econômico importante, mas a gente sempre alia o desenvolvimento local e as bases, as raízes dentro disso. Me encanta falar do turismo, obviamente, né? Eu estou na Uninter há 10 anos e há 10 anos tive a oportunidade de então trabalhar na coordenação desse curso e hoje colher esse resultado, né, perante o Ministério da Educação. Tem uma simbologia muito importante, um significado muito importante da minha trajetória aqui, das transformações que a gente conseguiu implantar, né, dentro da escola de negócios e dentro do curso. Muito então, bom, professora. Sou muito feliz por esse resultado. Bom, parabéns, os professora. Vários cursos nota 5 que a Uninter tem hoje, né? Inclusive, somos referência em educação à distância. O curso de turismo não poderia ser diferente, né? Que a gente enxerga a sua dedicação, a sua vontade. E um coordenador de curso que consegue envolver a responsabilidade social como um eixo transversal dessa formação, não poderia ser diferente. Meus parabéns. Muito obrigada. Fico muito orgulhosa mesmo desse resultado. Parabéns. E a gente quer falar, então, trazer um pouco esse tema. Então, já falamos aqui, então, um pouco do trabalho da Cássia, como ele acontece ali na FACOP, que é uma executiva super requisitada, palestrante internacional. Ela não fala essas coisas, mas eu preciso falar. Palestrante internacional, já viajou aí para vários países dando diversas palestras. É uma pessoa que tem, acima de tudo, um propósito, assim, de vida, que é muito bom tê-la como amiga e poder conviver e ouvir e beber dessa fonte, né? E a gente quer falar um pouco, então, sobre essa questão da possibilidade, então, da gente realizar uma viagem, que é turismo, né? Conhecer lugares diferentes e, ao mesmo tempo que eu conheço, então, os costumes, as crenças, a gastronomia local, eu faço também uma ação humanitária, eu envolvo isso com voluntariado e eu vejo que isso, estava lendo uma reportagem que saiu na CNN em setembro do ano passado. Ela dizia ali, então, que uma única plataforma já conseguiu conectar mais de 50 mil vagas de trabalho voluntário, né, do Brasil para o mundo, do Brasil para 170 países. Isso é muita coisa. Isso, uma única plataforma. Existem várias agências, Sim. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E é um mercado que ele movimenta aí em torno de 2 bilhões de dólares por ano. Uau, então, é impressionante, né? Essa semana passada saiu uma pesquisa que fala que o terceiro setor ele é responsável por quase 6% do PIB no Brasil. Então, a gente começa a enxergar essas coisas e essas informações começam a fazer sentido, né? Porque a gente está falando aqui de turismo, ao mesmo tempo de voluntariado, e como é que isso tudo se junta, como é que isso tudo se movimenta e cria, então, essa conexão de propósito e vontade de viajar, né? Cássia, eu queria perguntar para você, então, você é uma pessoa que faz viagens humanitárias, né? Já viajou para diversos países. E como é que isso começou na sua vida? De onde veio essa ideia de, vou viajar para ficar no hotel 5 estrelas? Não vou não. Vou viajar, então, agora para ficar numa aldeia, no Malawi, na África, e ali dormindo num colchãozinho
né? E ajudando aquelas crianças, ajudando aquelas pessoas da comunidade. Por que essa mudança? Então vamos lá. Eu acho que essa questão social, ela vem da minha criação, né? Vem de casa. Minha mãe é pianista, é artista e sempre teve ações sociais. Muitas vezes até dentro de casa. Nunca fez parte de ONG, né? Mas sempre fez. E ela hoje, aos 80, continua fazendo. E fica, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer mais. Então, é algo que já vem. E você sabe, né? Antes das viagens, já também atuava, já voluntariados aqui em outros lugares. Bom, como você disse, eu tive oportunidades de viajar muito, tanto a nível pessoal quanto a nível profissional. Os últimos empregos que tive, especificamente FACOP, eu tive e tenho oportunidade de viajar muito. E chegou um momento que eu comecei a querer viajar e conhecer esse outro lado, conhecer o que tem ali, o que eu podia fazer também. Porque, como características nas minhas viagens padrão, seja profissional ou pessoal, eu sempre procurei encontrar algo fora do ponto turístico, sempre procurei entrar dentro de alguma coisa da cultura para conhecer. E até que eu comecei a ter muita necessidade de ir para a África, vontade, desejo, e eu queria especificamente o Malawi, porque ainda não sei, mas era o Malawi que eu queria. E comecei a pesquisar muito sobre. E o que eu encontrei, não foi atrativo para mim, para o que eu queria. Mas são viagens muito interessantes que existem, que depois acho que Grazi vai falar mais, sobre essa viagem de turismo com foco voluntário ou vice-versa. E eu não consegui encontrar aquele que me satisfizesse. E nessa busca, acabei indo numa agência e tinha um programa na Índia, que eu, apesar de praticar yoga, nunca tinha pensado em ir para a Índia, e que era empoderamento de mulheres. E eu falei, puxa vida, coisa bacana é aprender um pouco sobre empoderamento de mulheres num país em que a mulher é pouco valorizada. E assim foi. Fiz minha inscrição, escolhi o lugar, e no dia que eu fui fechar a viagem, tinha um destino novo, Himalaia. Aí eu falei, então é esse que eu quero, né? Um lugar completamente diferente. E teve um detalhe, né, Rose? Era uma viagem padrão que funciona muito bem para muita gente. Que eram, acho que, 4 ou 5 dias no voluntariado e o restante do período viajando por determinadas regiões da Índia. E eu pedi o contrário. Eu pedi uma viagem que eu ficasse imersa, era uma vila pequena aos pés do Himalaia, nas montanhas, que eu ficasse imersa ali e o turismo, a viagem para outros lugares ia acontecer ou não. E assim fui, né? E cheguei, tem toda uma história dessa viagem, porque na Índia, por exemplo, ninguém que não tenha um bilhete entra no aeroporto. Então, você não é recepcionado dentro do aeroporto, você é recepcionado lá fora. E, de repente, eu cheguei e falei, meu Deus, e agora? Eu estou aqui em Delhi, né? E eu não sei nem se vai ter alguém para me receber, mas funciona perfeitamente. Claro, né, Grazi, que a gente tem que escolher muito bem com que agência você está indo, qual é a NGO, a ONG lá do local que vai te receber. Esse estudo tem que ser muito aprofundado. E funcionou muito bem, tinha já a pessoa me aguardando, várias pessoas do Brasil e de vários lugares do mundo chegando. Fomos todos para uma casa central do projeto em Delhi. No dia seguinte, fomos todos fazer uma viagem ao Taj Mahal, porque começa com esse encantamento. E dali, distribuiu. Cada grupo foi. E lá fui eu, praticamente eu e a guia, para o Himalaia. E foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso. E eu cheguei, quando eu cheguei, o coordenador Bag, que até hoje é um amigo muito querido, Bag falou, olha, você veio para o empoderamento de mulheres, mas nós estamos precisando de voluntário com as crianças. E aí eu falei, meu Deus, eu nunca trabalhei com criança. Mas, gente, primeira coisa, se não, primeira não, que primeiro é motivador, mas um ponto muito importante no voluntariado, você está ali para o que for necessário, né? E foi isso que me veio na cabeça. Eu falei, bom, eis-me aqui. E aí tem uma história maravilhosa, se a gente tiver tempo eu conto, dessa entrega realmente para trabalhar com as crianças. Então eu ficava de manhã com as crianças e à tarde com as jovens e mulheres, entendendo essa questão do empoderamento.
E é muito interessante essa questão do voluntariado, quando você fala que o voluntariado tem que estar ali para o que der e vier, né? E é nesse ponto que eu acredito muito que o voluntariado ele é capaz de desenvolver soft skills, né? Ele nos desenvolve como pessoas e como profissionais, né? Porque ele me coloca em lugares que muitas vezes são desconfortáveis, em situações que são desconfortáveis, eu tenho que exercitar a minha resiliência, a minha empatia, a minha, meu jogo de cintura para resolver problemas ali complexos, muitas vezes, né? Eu tenho que ter uma articulação política, às vezes, para conseguir tomar uma decisão ali em conjunto. Então, eu vejo que, de fato, eu sou apaixonada pelo voluntariado, você sabe disso, e eu vejo que eu gostaria muito, professora, de incentivar os alunos, né, e a todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo, a fazer alguma experiência voluntária, né? E de que forma você acha que as experiências, como que a Cássia acabou de falar para nós, né, elas podem colaborar na formação do aluno do curso de turismo, mas aí também já pensando no perfil do aluno Uninter para qualquer curso, né? Excelente, né? Eu já queria ouvir toda a história. Ela vai contar. Ela vai contar. Eu tô louca, porque a gente cria... veja que delícia que é ouvir e a gente cria, né? Todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando com o teu relato, Cássia, a gente coloca no nosso imaginário como né? E eu já fiquei imaginando, você falou o nome desse amigo querido que te recebeu, e no meu imaginário ele já tem uma cara, né? Já tem um jeito, e é muito, muito gostoso, né? Por isso que a viagem começa antes de viajar. Sim, com certeza. Quando a gente escuta uma história assim, a gente já começa a viajar, né? E mostra um pouquinho, respondendo a tua questão, Rose, tem uma coisa que é muito importante, que me encanta profundamente, que é o conhecimento, né? O conhecimento, seja ele como for e da maneira com que ele se dá, né? Não o conhecimento externo a alguém ou uma pessoa, mas o conhecimento que aquela história, o conhecimento que aquela prática, que aquele estudo gera para você, né? Desse conhecimento. Isso. E você falando, relatando isso, é o que liga e é o que une todos nós aqui, né? E que está unindo quem está nos ouvindo também, né? Então está ouvindo com esse princípio de conhecer sobre, né? E o que isso vai gerar em cada um. Então, sem dúvida, o teu relato é motivador. Não se preocupe, os alunos e assim como todos que estão nos acompanhando vão se sentir motivados, né? Mas o mais importante é a gente entender que essa prática e que o conhecimento, ele se dá não só da maneira formal, mas esse contato com a cultura, a oportunidade de você vivenciar a imersão num determinado lugar, né? Isso é um conhecimento que trabalha soft skills, obviamente, né? Puramente soft skills, a base de formação é essa, né? Mas pode te trazer conhecimentos de autoconhecimento, né, princípios formais também, você pode escrever sobre essa experiência, você pode gerar e alimentar uma rede de contatos a partir da tua experiência, né? Então, o voluntariado, né, e o turismo a gente estava conversando há pouco, que o turismo ele é único, ele é um só, né? Essa é a minha percepção, professora Grazi falando, né? E os meus alunos sabem disso, mas ele é único, é uma coisa só, né? E cada um vai fazer ele da maneira, né, com que lhe convém. Então, por que umas pessoas viajam a Paris? Para conhecer um determinado atrativo. Bom, mas tem outras que viajam para aprender a culinária, tem outras que viajam para conhecer a arte, tem outras que viajam, né, por relações de afeto com o país ou com a cidade. Então, cada um tem o seu interesse e é o que motiva a viagem. No voluntariado da mesma forma, né? O relato da Cássia ilustra muito bem isso. Então, você tem um princípio, um desejo, né? Uma motivação, aquilo que te move, que às vezes a gente nem consegue identificar muito bem, né? Mas é isso que te move. E aí você vai usar de toda a estrutura do turismo para conseguir realizar isso, né? Então, é um trabalho também de autoconhecimento muito forte. Eu acho que a palavra que nos liga, né? E que nos motiva e que pode despertar
despertar o interesse de todos os alunos, não só dos alunos do curso de gestão de turismo, mas de todos que nos ouvem, é o conhecimento. Então, você estar aberto a conhecer, né, a passar por esta experiência, né, é o que vai motivar. E certamente é um movimento único. Eu percebo que, pelo relato da Cássia, pela tua fala, Rose, que são caminhos sem volta, né? Sem volta, porque você não quer mais voltar. Né? Não quer mais a outra prática, né? Você consegue combinar os dois, né? A viagem tradicional, ela também é muito válida e ela é social também, porque ela movimenta a economia, a cadeia do turismo é uma coisa imensa, assim, né? Você está numa pousada, você está num hotel, você come aquele pão, tem a farinha, enfim, é imenso. Mas esse outro lado é muito apaixonante também. Então, o ideal é se a gente consegue combinar isso, né, Grazi? E se me permite, Rose, claro, sobre o que você falou do soft skills, eu tenho pensado muito nisso, porque eu tenho feito muitos cursos de ação humanitária e comecei a fazer um paralelo com o mundo corporativo. E aí vale para os alunos e para todos nós, né? Tem regras que são válidas em qualquer ambiente que você está. Você chega num lugar novo, você não pode chegar com a sua realidade. Você ingressa no novo emprego, você tem que primeiro chegar, escutar, entender o que é que está ali e depois você vem com as sugestões, né? Você já chegando, impondo as melhorias, você ainda nem escutou, não é? Então isso é a mesma coisa num ambiente também de voluntariado. E muitas vezes você sabe muito, mas aquele muito não cabe naquele lugar. Entenda onde você está. Escute as pessoas, respeite aquela cultura acima de tudo e aí depois você vai ver e tenha certeza que você vai encontrar uma forma. Porque o que eu tenho visto nessas experiências é o valor de um sorriso, é o valor de você estar lá, né? Então, a gente começa a fazer um paralelo sobre as regras básicas da boa convivência numa ação humanitária, num voluntariado, aqui, né, um voluntariado, né, Rose, que a gente faz num bairro aqui de Curitiba, quer dizer, não importa onde você esteja, e também no seu ambiente de trabalho, independente de qual seja a sua função ou setor. Porque a gente está falando hoje de voluntariado internacional, né, mas a Cássia também, eu também, acredito que a professora Grazi também tem experiência, nós temos experiências também de voluntariado aqui na nossa comunidade, aqui em Curitiba. Que a gente não para, né? Porque a gente não dá conta de parar. E o que eu vejo, assim, eu sempre digo que o voluntariado, eu recebo muito mais do que eu dou. E isso não é falando da boca para fora. Você nunca sai de uma experiência de voluntariado da mesma forma que você entrou. Jamais. Você sempre vai levar uma experiência, um crescimento, alguma coisa você vai aprender ali que vai para a tua vida. Que talvez naquele momento você não saiba como é que você vai usar. Mas em algum momento da sua história você vai parar, olhar para trás e falar, mas eu tive essa experiência naquela situação. Isso. E isso vai fazer a diferença para você. Eu particularmente também, enquanto gestora do IBGPEX e também outros lugares, eu observo no currículo da pessoa se ela tem algum trabalho voluntário e conta um pontinho. Eu sempre fico muito curiosa para conversar com aquela pessoa, porque eu sei que ela já tem esse espírito voluntário. Ou seja, essa vontade de ajudar, essa vontade de se antecipar às necessidades dos demais. Isso, para mim, é fundamental numa pessoa, né? E essa questão de respeitar a cultura, né? Sim. Muitas vezes você vai lidar com pessoas, não importa onde, que podem até ter uma cultura tradicional menor que a sua, mas ela tem uma cultura local e de vida que precisa ser reconhecida e respeitada. E quando você se abre para isso, aí você descobre até dentro de você coisas que você não conhecia. Maravilhoso. E, Cássia, eu tô vendo que você está com uma camiseta muito bonita aí, né? Fraternidade Sem Fronteiras. Fraternidade Sem Fronteiras. Eu vim... Especialmente. Eu vim com ela porque a gente está falando hoje desse assunto, né? Se estivéssemos falando de FACOP, eu aqui estaria vestida de FACOP com muito orgulho. Então, hoje eu vim com a Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma organização social, né? Uma ONG. Ela é brasileira e ela tem muitas ações na África e no Brasil. E foi através da fraternidade que eu consegui chegar na África e consegui chegar no Malawi. E é uma instituição que a cada dia que passa eu respeito e reconheço e busco apoio muito, porque assim como tantas outras, realizam um trabalho de um valor impressionante.
né? Quero que fale um pouquinho das obras da fraternidade. Como é que vocês se conectaram, então, e para onde ela te levou? Conta vamos lá, então. Então, naquela pesquisa que eu estava, né, querendo ir para o Malawi, quando voltei da Índia, continuei e encontrei Fraternidade Sem Fronteiras. E me encantei ali com o site, com os projetos. Eles estão no Malawi, eles estão no Senegal, só dá um Google Moçambique, que a gente acha. Fraternidade Sem Fronteiras, deu .org.br. Tá. Facinho. Então, eles estão ali na África subsaariana, que nós estávamos falando, né, Grazi? Que é aquele pedaço da África que quase que não é reconhecido pelo mundo, né? O que acontece ali. E ali, então, eu descobri que tinham caravanas. São caravanas, viagens organizadas, tematizadas para todos os projetos da fraternidade, inclusive os projetos do Brasil. E aí me tornei madrinha. Madrinha é aquela pessoa física ou jurídica que faz uma doação mensal, a partir de R$50, gente. Quer dizer, na verdade, o que você tiver é muito bem-vindo e é muito direcionado e é tudo muito transparente, enfim, o que puder. Eu não posso mensal. Se pode algo uma vez, vai lá e faz. Para a fraternidade ou para qualquer outra que você escolha, mas falando da fraternidade. E veio a pandemia, tive que esperar passar, e aí abriu Caravana da Saúde em Malawi. Aí eu falei, puxa vida, eu não posso ir, eu não sou da área de saúde. Né? Muita história aconteceu e no meio, lá fui eu, na Caravana da Saúde. Por quê? Claro, privilegia profissionais da saúde, médicos, dentistas, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, precisem muito, viu, gente? Quem estiver aí escutando, vendo, a caravana tem uma agora em abril para o Malawi, outra em outubro, tem outras para outros destinos também. Mas pessoas que não são da área da saúde, como eu, também são importantes, porque tem o pessoal de apoio. Pessoal de apoio, entenda bem, é aquilo que está ali para o que for necessário. Seja organizando uma fila, seja fazendo uma triagem, não triagem médica, né? Triagem de inscrição, seja apoiando o médico com alguma coisa, até levando, às vezes, um cafezinho para o médico, porque para ele dar uma relaxada, e várias outras funções. E assim fui eu para o Malawi. E foi uma das coisas mais maravilhosas, acho que foi um dos melhores presentes que eu já me dei, né? Tá numa realidade, tem algumas fotos já passando, tá numa realidade muito específica. Ali onde está o projeto da fraternidade, que chama Projeto Ubuntu, e lá eu entendi o que era Ubuntu, e eu já conto uma historinha que mostra exatamente o que é. O projeto fica exatamente cerca com Dzaleka, que é um campo de refugiados. Dzaleka, na língua local, significa fim de linha. Uau! Uau! E antes de ser um campo de refugiados, foi um campo de prisioneiros. E em final da década de 90, com o problema que teve em Uganda, vários refugiados foram para lá e esse pedaço de terra foi cedido pelo Malawi para a ONU para criar um campo de refugiados. Isso aí é na escola. Isso aí é um momento de... E as aulas acontecem assim, ao ar livre? Não. Não? A gente chega lá. Vamos lá. Desculpa. Enfim, então, esse campo foi criado para durar 2 anos. E ele já dura mais de 20 anos. E é uma coisa inexplicável, porque contrariando os direitos humanos, contrariando o Pacto de Refugiados, eles que ali estão não podem sair, não têm direito a trabalhar. E hoje quando recebem $5 por mês. Meu Deus. É uma outra realidade. Não, completamente diferente. E tem o projeto ao lado, o projeto Ubuntu da Fraternidade, que tem a escola, que hoje já atende a cerca de 500 crianças com método Montessori. Vai ter uma caravana pedagógica em julho, que já estou com o bilhete em mãos. Fica um convite, depois a gente faz mais. Tem a parte da clínica, que recebe esses profissionais de saúde que vão para fazer o atendimento. Tem uma parte de confecção com roupas lindas e que você pode chegar lá e encomendar a sua. É maravilhoso. Tem todo o apoio do psicossocial. Tem as mães do campo, que é dentro do projeto, que é algo maravilhoso. E quem quiser pode adotar uma mãe do campo. O que é isso? Existe um valor mínimo mensal
e que cada novo padrinho, cada nova madrinha da Mães do Campo, isso quer dizer que uma mulher do campo vai ter uma função trabalhando no campo, trabalhando na agricultura, gerando alimentos e tendo então a subsistência. Ela não é empregada, ela tem ali um trabalho e recebe uma motivação. Veja bem, eles não podem, eles são proibidos de trabalhar. Então existe essa ajuda, né, que é feita desse jeito. Então, quando eu estive, por exemplo, lá na Caravana da Saúde, tinha conosco um agrônomo maravilhoso, o Evandro, que ele foi e trabalhou essa parte da agricultura e assim, conhecimento, gente. Ele trouxe muita coisa para a vida dele, mas ele levou muita coisa. Então, as plantações que já existiam, veja bem, tem o problema da água, tudo tem alguma você coisa. pensa, né? Um agrônomo pode fazer trabalho voluntário? Pode, sim! Qualquer profissão tem o que oferecer, pode. né? Tem projetos, né, outros em Madagascar, em Moçambique, que às vezes o engenheiro ele vai lá e ajuda a fazer algo para puxar a água onde tem para mais próximo. Então, assim, tem função. Então, pessoal das exatas, vamos lá, né? Exatas, humanas. Gente, nós estamos falando de ser humano, nós não estamos falando de ciências exatas, nós estamos falando de ser humano. Tem função para todo mundo. Tem função para todo mundo. E sabe o que eu estava lembrando, Cássia? Você me contou uma história de um menininho que estava fazendo um desenho, você deu um... Isso. Para mostrar, assim, acho que isso ilustra muito como é que as ações que a gente faz no voluntariado são coisas muito simples, né? E que geram alegria nas pessoas, né? Conta essa história para nós. Até passou a foto ali dessa situação. E a outra questão de voluntariado, né? Quando eu falei, a gente mergulha na cultura, né, professora? E você tem, assim, o que é preciso ser feito, o que dá para fazer. Então, essa história é muito interessante, porque ali esperando o atendimento, tem toda, né, uma parte de inscrição, de triagem, não dá para atender o campo todo. E tinham várias pessoas esperando e são bancos de cimento. E tinham algumas crianças e uma colega que estava na triagem falou, Cássia, olha aquilo ali. As crianças estavam molhando a língua, com a pouca saliva que tem, molhando o dedinho na língua e fazendo o desenho no cimento, né? Só que era tão pouca saliva e aquilo não dava nem para funcionar, para fazer um círculo. E assim, foi algo tão automático, porque eu acho que eu estava tão presente ali, que não deu, gente, para pensar assim, ai meu Deus do céu, será que alguém tem lápis, tem papel? Não tinha, isso já estava excluído. E foi tão automático que eu fui lá dentro e peguei um copinho de plástico com água e pus do lado deles. Grazi, quando eles olharam aquilo, o olhar que eles me deram aquilo era uma aquarela. Ali tinham todas as cores. É emocionante isso. E aí vieram outras crianças e aí eles molhavam o dedinho na água e desenhavam no cimento e durava mais tempo. Para eles, aquilo ali era uma aquarela. Era o que tinha para fazer. Então, muitas vezes, a gente quer fazer mais, mas é o que dá para fazer. E pode ter certeza o seguinte, que a gente sempre consegue fazer mais do que a gente tem para fazer. Num voluntariado, na vida pessoal, na vida profissional, não para no que você tem que fazer, dá para fazer mais. E naquele momento o que dava para fazer era isso, sabe? E eu espero que um dia eles tenham papel, caneta, lápis, tintas e possam fazer muitas coisas. Eles podem fazer, mas naquele momento era um copinho d'água. Né? Então, e esse olhar, eu imagino que você nunca vai esquecer. Esse olhar de gratidão, eu acho que preenche o coração da gente de uma tal forma só de ouvir preenche, né, Rose? Só de ouvir o relato a gente fica inspirado e imaginando mesmo, né? O nosso imaginário vai aonde as crianças estavam na situação, né? Para elas aquilo era uma aquarela, o olharzinho delas foi isso, né? Então isso é o que dá para fazer. Eu falei que ia dizer uma situação do umbuto que eu vivi lá, várias. Mas tem uma que para mim, são todas especiais, né? A gente tem que escolher uma. Em algum momento, eu virei muito ouvinte lá. Em algum momento eu perdi a voz. Né? Eu era ouvinte mesmo. E Mama Tica, que é uma das senhoras que estão lá no projeto e que cuida da cozinha nossa, né? Dos voluntários,
ela começou a fazer um chá para mim toda noite. E passou 1, passou 2, passou 3. Na terceira noite eu me toquei e falei, gente, esse chá tem limão, tem gengibre, tem canela, não tem nada disso aqui no projeto, eu não tinha visto. E aí eu pensei, poxa, eles receberam, aqueles $5, tinham 3 meses que eles não recebiam, receberam acho que 10 ou 12, ainda tem isso. Eu falei, ela recebeu, eu cheguei na cozinha, ela estava guardando um saquinho com um pedacinho de limão, um pedacinho de gengibre. E aí eu falei, Mama Tica, você comprou isso? Ela falou, comprei. Eu falei, mas por que você fez isso? Porque você precisava. Isso é um buto, gente. Sabe, assim, ela me deu o que ela não tinha. E aí você vai fazer a gente chorar. Não, mas que bom que a gente chora, a gente não pode perder. E a gente essa não emoção. chora de tristeza, Sim. sabe? Você chora de emoção, porque é real. Então, assim, entre várias histórias que eu vi lá de Ubuntu, essa, pra mim, marcou a mim. Eu não estou feliz se você não estiver feliz. Exatamente. Né? Eu sou porque nós somos. Eu sou porque nós somos. E é o que está escrito, tem uma foto que está escrito lá, eu sou porque nós somos. É muito emocionante e assim, quando a gente escuta o relato da Cássia, dá vontade de comprar passagem na hora, né? Vamos aqui já pegar o celular, comprar passagem, vamos gente, junto. tem caravana agora em abril, tem em maio, tem em junho, tem em julho, tem em agosto, em julho vamos para a caravana pedagógica. Enfim, tem caravana todo mês, para vários destinos. Mas além dessas caravanas, né, Cássia, a gente que já é voluntária aqui em várias ações, e assim, quando a gente fala em fazer voluntariado, a gente tem primeiro que ter um autoconhecimento muito sólido para saber o que você é capaz de fazer. Né? Nem todo mundo tem essa prontidão, não digo nem prontidão, mas assim, está pronto para ajudar crianças numa situação como essa, por exemplo, né? Nem todo mundo tem ali a vocação para ajudar idosos, mas cada um com aquilo que tem pode encontrar o seu lugar no voluntariado. Pode. Isso que nós vimos agora, quando a gente acabou, sexta-feira nós encerramos um projeto muito bonito, em que nós convidamos executivos de grandes empresas a serem mentores de organizações sociais. E os relatos que a gente escutou de transformação, então, eles foram executivos e foram mentores. Não fugiu muito daquilo que eles já fazem no dia a dia, mas o que eles relatam, que a forma como eles foram impactados, né, eles e elas, né, foram impactados por meio desse trabalho voluntário, de doar aquilo que eles têm de melhor, aquilo que é o sustento dele, mas naquele momento que se transformou, talvez potencializou o sustento de muitos outros, né? São relatos maravilhosos e em algum momento a gente vai trazer isso aqui no futuro para falar dos resultados, então, desse projeto Mobiliza, que a Cássia também foi mentora. Né? E assim, acredito que a maioria dos mentores segue voluntariando naquelas instituições. Sim, e talvez não fossem voluntários antes porque nunca tinham tido a oportunidade e talvez não tivessem ainda entendido que ser voluntário além de você ajudar com crianças e ajudar com idosos, mas você pode ser um voluntário estratégico, ajudar na estratégia de organizações sociais que sempre precisam de formação, de capacitação, de desenvolvimento, né? E precisam de apoio. E de apoio de uma forma geral. Então, assim, cada pessoa no seu tempo. Sim, eu acho que vocês estão falando, é uma questão de o que você fala, Rose, e o projeto que se encerrou, e a história da Cássia, né? Que tem várias caravanas, tem para todos os gostos, todos os tipos, todos os tamanhos. Bora lá, né? gente! É isso, é criar uma rede de acessibilidade. Muitas vezes a pessoa tem o desejo, eu tenho o desejo de ajudar, mas puxa, por onde eu começo, né? Então, o relato da Cássia fala isso, né? De uma ONG, de uma associação que se organiza, né? Para possibilitar, inclusive, essa identificação. E na questão do autoconhecimento é isso, né? Dá-se o que tem. Dá-se o que tem. Dá-se o que tem. E uma coisa só bem importante que a gente deixar muito claro, conhecendo a Cássia, né? Eu posso afirmar com toda certeza que voluntariado não é para quem tem tempo sobrando. Né? Porque essa mulher trabalha muito,
mas ela usa de algum tempo. Eu não sei como é que ela tem tempo para tudo que ela faz. Eu não como consigo você tem tempo para fazer tudo? A gente dá um jeito também. É isso. Mas a gente, quando a gente quer uma coisa, a gente dá um jeito, né? É igual quando a gente começa a namorar, né? Você pode não ter tempo para nada, mas para namorar, naquele momento da paixão, você vai achar aquele tempo e vai fazer. Então, é a mesma coisa. É um propósito, é uma paixão. E a gente dá um jeito, né? Então, é muito assim, eu queria trazer isso para desmistificar essa questão. Não tenho tempo. Quando eu tiver tempo, eu vou fazer um trabalho voluntário. Será que você não tem 2 horas por mês, 1 hora por semana? Sei lá, né? Hoje tem o voluntariado que você faz à distância também, tem o voluntariado que você faz presencial, aquele que você faz uma vez por ano ali, que você junta uma turma de amigos e ajuda uma organização, que seja no Natal, qualquer época do ano. E tem assim, né, Rose? Às vezes a pessoa não tem tempo, ou não tem esse viés e tudo, mas ela pode participar de outra forma. Sim. Ela pode participar com uma doação. Claro, as instituições precisam disso. Né? Ela pode participar abrindo portas com pessoas ou instituições que ela sabe que pode apoiar. Então, a gente tem inúmeras formas. E quando você falou, Grazi, cada um no seu tempo, né? Eu não posso fazer nada, eu me lembrei, há muitos anos, eu levei minha avó num orfanato que eu ia em Belo Horizonte, aí ela chegou e falou, eu queria tanto fazer alguma coisa, e a senhorinha falou, mas você já está fazendo, só de você estar aqui. Entendeu? Só de você estar aqui. E outro dia eu escutei uma pessoa falando, quando eu puder, eu vou, mas agora eu não posso. Eu falei, eu vou contribuir para um mundo melhor, agora eu não posso. Eu falei, pode, dá bom dia para o seu porteiro, sorri para a pessoa que está limpando alguma coisa, sabe? Trata bem um vendedor. Pode. Você pode, comece assim. Reconhecendo o humano como humano, né? Humano como humano. Nós falamos a questão de voluntariado internacional, nacional, que tem muitos, mas hoje está falando do internacional. E assim, gente, o humano não tem fronteiras. Isso. Não tem fronteiras. Voltando para o turismo, né, Grazi? Se a pessoa quiser combinar a imersão numa cultura com uma ação de voluntariado, consegue encontrar, né? Eu falei, tinha um pacote padrão, eu fiz uma reviravolta, criei outro, e é tudo válido. É bem importante, né, inclusive, porque não são todos que se sentem inspirados como né? E é o que a Cássia está falando, criar essa forma de acesso, né? E eu acho que toda a estrutura, a cadeia do turismo, a própria organização, né, as agências, as operadoras, as empresas, companhias aéreas, empresas de transporte, toda essa cadeia mesmo, né, que está a serviço da atividade turística, ela pode ser ferramenta também. Claro. Né? Então, é isso, assim, a gente poder olhar para isso, poder utilizar dessa estrutura, inclusive para combinar da maneira que você quiser. E pensando sobre isso, né, pensar também que é muito legal a gente ir para o Malawi, para a Índia, fazer trabalho voluntário, é muito legal. Mas eu tenho pessoas do meu lado que precisam de trabalho voluntário. Então, se eu dou uma carona para um colega, né, se eu ajudo alguém, abro uma porta com uma gentileza, ou se eu reúno uma turma e na Uninter isso acontece, ali entre os professores, a gente já teve essa experiência, um professor que reuniu um grupo de amigos e com a orientação do IBGPEX fez uma ação, por ele mesmo, com uma turma de amigos que não era da Uninter, ele organizou ali uma doação para uma organização social e foi maravilhoso. Então, assim, tem como fazer, né? Coloca como meta fazer uma ação por ano. Isso. Depois, uma por semestre. Depois já está em uma... Sabe por quê? Porque se você tiver essa experiência, você nunca mais consegue deixar. Então, o nosso incentivo é para isso. E, gente, a gente está caminhando já para o final. Vamos falar do intercâmbio. Porque passa muito rápido. Vamos falar do intercâmbio, então, para a gente ir seguindo já para o nosso encerramento. Estava conversando com Rose, depois rapidamente com Grazi, falando assim, intercâmbio, né? Essa viagem de intercâmbio que sempre existiu para conhecer, para aprender outras línguas e tudo. E quando eu estava no Malawi, eu falei, poxa, tem tanta caravana, como seria interessante se os jovens, qualquer idade, né, gente? Mas estamos falando de intercâmbio, normalmente é o pessoal que está na faculdade, organizassem grupos para fazer uma imersão, um grupo, uma caravana própria, um grupo próprio, porque você vai conhecer culturas da forma mais ampla. Você vai exercitar outras línguas, porque é inglês, lá, por exemplo, é inglês e francês.
né? Porque as pessoas que não falam nenhuma dessas línguas sempre tem um tradutor que o fala. Então, você também vai fazer uma imersão numa língua. Não é uma barreira. Não é uma barreira. Então, é muito interessante, né, Grazi? Vou cutucar a Grazi, montar uns grupos, estimular o pessoal a fazer esses grupos também, para fazer viagem focal, dentro do perfil que esse grupo quer, e conhecer, e ir desenvolver, e voltar com tantas histórias e estimulando outros também. Sem dúvida, acho que é uma experiência única, né, de vida fazendo aquilo que pode. O intercâmbio é isso, né, a base do intercâmbio é a troca. Né, e aí, não só essa questão, por exemplo, essa não é uma possibilidade que se dá em todos os eixos, né, em todos os cursos. Então, essa possibilidade de troca, ela existe, é real, né. Então, muito bacana. É uma provocação muito válida, Cássio. Olha, fazer aí um grupinho multidisciplinar com o pessoal de turismo, de administração, de engenharia, de educação. Olha só o que vem. E Rose, só queria destacar uma coisa. Nós estamos falando aqui de brasileiros que vão para fora, não podemos esquecer também quantas pessoas de outros países que vêm para o Brasil também. Sim. Né? Então, o voluntariado... Enquanto esse movimento de brasileiros no Brasil também deve acontecer, de pessoas que vão para o Nordeste fazer ações, de pessoas que vão para Colombo, que é a região metropolitana de Curitiba. Né? Então, assim, gente, tem um mundo aí muito bagunçado, né? Precisando de gente para ajudar a consertar, cada um consertar um pedacinho, a gente dá conta. E a gente conserta a gente mesmo. Exatamente. Esse processo, quem sai ganhando somos nós. A gente ganha com muito, certeza. A gente ganha muito. Meninas, assim, acho que isso é papo pra gente passar um dia inteiro falando, porque são assuntos que cada um aqui falando do que ama, né? E falando de propósito, mas a gente precisa encerrar, porque senão daqui a pouco a Bárbara briga com a gente. A Bárbara é uma fofa. Mas então eu pedi pra vocês deixarem seu recadinho final, pra gente encerrar esse programa aqui, que foi maravilhoso, né, gente? Único, uma delícia. Professor? Posso, claro, né? Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de conhecê-las um pouquinho. Fiquei encantada com o teu relato, a maneira como você conta, né? A Rose já tinha me adiantado que você era uma pessoa inspiradora, né? E de fato o meu desejo é que todos que estão tendo a oportunidade de nos ouvir, né, que se sintam mobilizados de alguma forma, provocados de alguma forma, né, com as tuas histórias, e que o turismo seja ferramenta, né, seja instrumento para mobilizar essas pessoas, para poder gerar benefícios de conhecimento, de propagação de conhecimento, e não só de propagação, mas de autoconhecimento também, né? Eu acho que esse eixo que nos une nessa conversa de hoje é essa questão humana, né? Que você trouxe, que é a coisa mais linda de se falar. E que ainda é necessário falar, porque tem seres humanos que não agem como seres humanos, né? Muito maluco isso, mas o quanto é bom a gente iluminar e botar luz nesse debate. Então, o que depender de toda a estrutura do curso de gestão de turismo e também do conhecimento que circula pelo turismo, né? Para que isso aconteça. Fico super à disposição, eu motivada. Também. Vamos motivar. Né? E agradeço mais uma vez, Rose, o teu contato, o teu convite. Foi uma alegria estar aqui. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Eu vou finalizar falando um pouquinho do Wagner. Wagner Moura não é o ator. Ele é o criador, hoje presidente da Fraternidade. Ele hoje mora no Malawi com Clarissa e seus filhos. E num momento, claro, a gente passa um momento, sempre tem alguém que fala, isso não é possível, isso não pode continuar, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, porque a grande instituição internacional que não está fazendo nada, tem lá sua plaquinha, né? E ele falou assim, gente, vamos usar a energia da gente pelo que a gente pode fazer, né? E é assim que agora, há menos de um ano, a Fraternidade abriu um orfanato no Congo, no meio da guerra. E a coisa está fluindo, estamos precisando eu estou falando estamos, né? Já sou... precisando de apoiadores. O orfanato está pronto, já está recebendo muitas crianças. E é um orfanato como deveria ser, não deveria, né? O ideal é que não existisse. Mas ali elas têm não só o acolhimento, a dormida, o alimento, tem a escola, tem a brincadeira, tem todo o suporte.
e são muitas crianças. Então, assim, é incrível como a coisa vai acontecendo, né? Como a gente falou, nesse pedaço que pouco se olha. Mas ontem, eu acompanhando um dos posts deles, quem quiser entra lá também, Fraternidade Sem Fronteira, Instagram, Facebook, tá tudo lá. Eu vi um post dele que terminou com uma frase, Rose, que, se me permite, eu gostaria de ler. Claro. Não pedi autorização para ele, mas vou ler aqui. Leia. Então, vamos lá. A ajuda se opera primeiro naquele que pensa, vibra e age. Oportunidade de movimentar em si a coisa mais sagrada que existe. O amor. Isso aí. Então, eu acho que é essa mensagem que eu deixo. Teria várias frases dele, mas essa tão novinha. E ele lá falando, esse post termina justamente numa postagem do orfanato lá no Congo. E é isso, gente. É isso, gente. Acho que foi um programa aí para inspirar. Eu, pelo menos, estou saindo daqui muito inspirada por essa pessoa, por essas mulheres maravilhosas, né? É muito bom a gente saber que a maior parte das pessoas que trabalham na área de responsabilidade social são mulheres, né? Pelo menos, assim, nessa área a gente, de fato, domina. E eu entendo que de fato necessário ter muita sensibilidade, né? E isso é um talento que Deus deu. Principalmente, tem muitos homens que são assim também, mas acho que as mulheres têm um pouco mais dessa sensibilidade, desse tato ali, para lidar em situações tão delicadas como essa, né? E parabéns aí ao Wagner por essa iniciativa e à família por dedicar a sua vida e a vida da família dele em prol de uma causa que é tão, enfim, gigante, né? E necessária, né? Bom seria, como a Cássia falou, se não fossem necessários orfanatos, se as ONGs não fossem necessárias, né? Em que todos tivéssemos aí uma vida digna, né? Como deveria ser. Infelizmente não é. Enquanto não é, né? Que possamos cada um aqui fazer a sua parte, resolver um pedacinho do problema, né? Desatar um pedacinho desse nó, para que a gente consiga, em algum momento, de fato, ter aí uma sociedade um pouco mais justa do que nós temos hoje. E o meu recado final hoje é, de fato, dizer que procure experimentar o voluntariado, né? Não deixe para amanhã, né? Para quem está estudando, fazendo faculdade, o voluntariado, gente, a dica é que ele conta como hora complementar. Opa, né? Olha aí. Então, fique atento, peça o seu certificado, a sua declaração de trabalho voluntário, porque isso pode contar um ponto a favor, mas eu tenho certeza que no momento em que você estiver ali fazendo o seu trabalho voluntário, a última coisa que você vai lembrar é que isso vai contar como hora complementar, né? Você vai, o que vai ficar na sua memória, com certeza, vai ser o sorriso que você vai receber, a experiência que você tem. Então, a gente incentiva muito que você experimente, de fato, o trabalho voluntário. E eu quero agradecer muito aqui as convidadas de hoje, Cássia e Grazi, dizer que foi uma alegria receber vocês aqui. E espero que a Cássia possa retornar. Você vai quando para... Eu vou agora em julho, dia 15 de julho. Atenção, pessoal. Caravana Pedagógica, ainda tem vagas. Dia 15 de julho embarcamos para Malawi. Então, nós vamos fazer aqui o compromisso de, no seu retorno, você vir aqui para contar para a gente as histórias dessa viagem, né? Tá que bom. Com certeza vai de novo nos emocionar, nos inspirar e nos transformar. Né? Eu espero. Obrigada, meninas. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Até mais. Até mais. Uau.